Gente, vamos mudar de assunto, falar agora sobre a decisão do IBAMA, que caiu muito mal para o Ministério de Minas e Energia, criou um mal-estar entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva, que é onde está abrigado ali o IBAMA. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, bom, deixa eu voltar a explicar antes para quem não sabe. O IBAMA, a gente negou licença para a Petrobras perfurar um poço para pesquisa e existência de petróleo no litoral do Amapá, na bacia da Foz do Amazonas. O parecer técnico do Instituto afirma que a Petrobras não apresentou garantias que a fauna local, em caso de um acidente, pudesse ter alguma reversão, algum tipo de reversão. E aí o IBAMA ressaltou que a bacia da Foz do Amazonas abriga unidades de conservação, terras indígenas e grande biodiversidade marinha com espécies ameaçadas de extinção. Ou seja, se acontecesse algum acidente lá, ia ser algo assim catastrófico. E aí o que o IBAMA diz? Que fez uma série de exigências e que a Petrobras não conseguiu cumprir todas. Estou resumindo de uma forma tosca aqui para ficar mais simples. Essa história virou um mal-estar danado dentro do próprio governo, lógico. Inclusive, se você for olhar para a rede, que é o partido da Marina Silva, Randolph Rodrigues, que era do partido, saiu depois dessa decisão do IBAMA por não concordar com essa decisão. E agora o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, enviou um ofício ao presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prats, pedindo para a estatal não retirar a sonda que mantém ali no Amapá, na bacia da Foz do Amazonas, mesmo depois dessa decisão do IBAMA de negar esse pedido para conseguir explorar ali o petróleo. Então, assim, é uma situação muito delicada, porque é a bandeira do meio ambiente, que é uma bandeira fortíssima do governo Lula, né? E é uma questão que é bastante essencial do ponto de vista econômico, que é a exploração de petróleo numa região que é riquíssima. E eu estava até lendo, né, essa região que eles querem explorar, tem uma área ali, que é uma área que eles encontraram um recife gigantesco debaixo do rio Amazonas, que no encontro ali com o Oceano Atlântico, que é um negócio assim riquíssimo do ponto de vista de biodiversidade. Enfim, não sei direito o termo técnico. Mas é algo assim que, se tiver algum problema, a gente perde, entendeu? E vai ser muito ruim. Mas tem que sempre ponderar os dois lados, né? O meio ambiente e o desenvolvimento. O que vocês acham dessa briga toda aí? O que pode dar? Bom, começando, a gente sabe que realmente a gente teve um momento muito infeliz, inclusive para o trabalho do IBAMA durante todo o governo Bolsonaro. E o IBAMA ainda se encontra numa situação bastante difícil. A gente viu o desmonte que foi efetuado no órgão, então agora, para eles retomarem, inclusive, as fiscalizações, isso tudo, inclusive, tem sido dito pelo governo Lula, né? Eles não estão conseguindo retomar com toda a força as fiscalizações porque o IBAMA foi realmente depredado durante esses últimos 4 anos. Isso não pode também ser ignorado, que está impedindo que o governo Lula apresente seus resultados em termos ambientais. Então, nós ainda não temos uma resposta muito sólida em termos de queda de desmatamento. Tivemos até um aumento nos primeiros meses, inclusive, que foi um susto para todo mundo. Mas por quê? Porque não há condição de você desfazer tudo que vinha sendo feito e com tanta intensidade e que foi grandemente aumentado no final do governo Bolsonaro, né? Um desmatamento que a gente viu que era o desmatamento do desespero, né? Vai entrar o Lula, vamos agora desmatar tudo que a gente puder. Então é óbvio que todo esse desmatamento se refletiu nas imagens de satélites que foram divulgadas pouco depois. Então ainda não há uma resposta bastante sólida em termos de combate ao desmatamento, em termos inclusive da gente assumir aquele acordo de acabar com o desmatamento ilegal que foi firmado pelo Bolsonaro até 2035, se não me engano. O presidente Bolsonaro, na ECO, né, na reunião na COP, eu chamando de ECO, porque eu sou do tempo da ECO 92, né? Então, assim, na COP, o presidente Bolsonaro assumiu o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até, se não me engano, 2035, não moveu uma palha para isso, nesse sentido, e agora
a urgência climática nos chama a tomar atitudes que podem muitas vezes sacrificar algumas populações. O que o senador Randolfo Rodrigues está hoje vivendo é uma dificuldade de fazer que a população do Amapá, que não enxerga a ecologia da mesma maneira que as pessoas que estão longe do Sudeste. Eu no Sudeste é muito fácil dar opinião sobre a floresta amazônica, mas quem está lá vivendo o problema de não ter emprego, de não ter renda, de não saber o que fazer, de não ter inclusive um incentivo para o uso racional da floresta. Essa pessoa está vendo uma galinha dos ovos de ouro que está sendo morta. Então, o Randolph tem o mandato dele vai ter que ser renovado, ele vai ter que concorrer novamente como senador pelo Amapá. Ele precisa responder também àquela população que teria, né, no caso, a esperança de uma renda extra ali que possa ajudar um estado que a gente sabe que está entre um dos mais carentes da nossa federação. Então, é todo um jogo ali de interesses, embora a gente possa dizer, olha, mas a esquerda não era ambientalista, por que o Randolph rompeu com a Marina? Mas ele também precisa muito do apoio do povo do Amapá, que não pensa, talvez, como a Marina pensa e como outros ambientalistas pensam. Então, assim, é também uma situação bastante complicada. Pelo lado da Petrobras, eu acho que mais complicada ainda, né? Se ela tem esse potencial de exploração lá e perde esse direito, também não consegue, talvez, se firmar depois de tantos problemas que já viveu em sua trajetória de algumas décadas para cá, né? Eu lamento só que a gente continue falando tanto de investimentos tão grandes em combustíveis fósseis hoje em dia. Isso é outro aspecto muito importante. Pois é, quer dizer, a gente poderia estar direcionando as nossas energias, né, os nossos recursos, inclusive a nossa política, para investimentos de geração de energia limpa. Inclusive o Nordeste já tem várias, né? Uhum. Mas a gente está falando ainda de combustível fóssil ali. E esse processo de licenciamento, ele se arrasta desde 2014, né? Então são 9 anos. Quem critica a burocracia no Brasil, e ela tem muito que ser criticada, muitas vezes fala especialmente dos processos de licenciamento ambiental que são muito demorados, né? De fato se você pensar 9 anos para um processo, é muita coisa. Por outro lado, a gente não pode, parafraseando aqui uma frase infeliz, que eu gostaria de nunca ter ouvido do governo passado, não pode deixar passar boiada em questões ambientais, né? Então, assim, foi um tempo extenso, foi um tempo, me parece, excessivamente longo para tramitar um processo de licenciamento ambiental. Agora, sim, eu fico feliz, sinceramente, como cidadão, de olhar o resultado e ver ali que as razões apresentadas pelo IBAMA são razões de preocupações ambientais legítimas, né? Uhum. Você estava falando, Marcela, dos recifes de coral. Quer dizer, os recifes de coral são ecossistemas riquíssimos em biodiversidade, servem de abrigo, para reprodução, para alimentação de muitas espécies marinhas. Eles já estão sofrendo, esses ecossistemas já estão sofrendo com o aumento da temperatura dos oceanos, que é um dos resultados das mudanças climáticas. Então, o mundo inteiro tem visto branqueamento de corais, que é a morte dos corais, com o aumento da temperatura dos oceanos. E se vem um vazamento ainda de petróleo, que é sempre um risco numa área de exploração, aí você imagina, né? Quer dizer, você já tem um vetor muito forte matando esses ecossistemas, você vai ter um outro, né, que é o vazamento de petróleo. Então, essa preocupação é legítima, assim como é legítima a preocupação com as espécies em extinção daquela região, sim, assim como é legítima a preocupação com as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca e poderiam sofrer impactos ali também. O IBAMA, assim, se a gente for traduzir em miúdos, o que ele diz ali nessa negativa da licença ambiental é que, assim, faltaram estudos, faltaram levantamentos da Petrobras para identificar eventuais riscos ali. E sem esses levantamentos, eles sequer conseguem mensurar exatamente quais seriam os riscos e se as providências, se os planos de manejo apresentados estão em conformidade com os potenciais riscos. Então, quer dizer, embora tenham passado 9 anos, o que o IBAMA está dizendo é que ele não tem elementos, que a região é muito sensível, que a região é muito delicada do ponto de vista ambiental e que o pedido de licenciamento não traz toda a investigação que deveria trazer para apontar os riscos e como gerenciar, como cuidar desses riscos e como agir em caso de vazamento. Então, me parece um processo ambientalmente muito correto. Assim. Eu, como cidadão, até prova em contrário, até uma demonstração em contrário, me parece um processo de uma preocupação ambiental legítima. Eu só queria lembrar daquele vazamento que atingiu com manchas de petróleo várias praias do Nordeste e do qual até hoje a gente não sabe nada.
Ninguém descobriu ainda que foi a causa daquele vazamento. A gente viu ali pessoas mesmo da região, pescadores, pessoas que pegaram pás e retiraram o petróleo. Ou nossa, seja, qual é a nossa estrutura aquilo para um caso de um vazamento realmente muito grande? Porque se desconfia que foi apenas um navio que liberou óleo. Imagine, se foi realmente um navio que deixou todo aquele estrago em todas aquelas praias, litoral imagine inteiro uma do exploração nordestino. né, do porte de um novo pré-sal, que é o que se espera que seja essa nova jazida lá na Foz do Amazonas. Não, realmente. Bom, vamos aguardar aí o que vai vir por aí, mas basicamente é isso, né, Fábio, que você falou. O argumento é de quais são os riscos, né, que vocês vão, quais são os riscos que podem ter e como que vocês vão atuar. Essa resposta ficou faltando.